Nessa tabela a gente tem um resumo de alguns tipos de memória e quais são as categorias que elas se encaixam. Então aqui a gente pode ver a memória RAM, temos a memória RAM, que é de Read Only Memory, ou seja, são aquelas memórias que a gente não consegue escrever alguma coisa nela, a gente só consegue ler o dado armazenado. Então, que características a gente pode conseguir ver nelas? Então, em relação se elas são voláteis ou se elas podem ser apagáveis ou não, a gente pode estar vendo nessa categoria. Então, aqui as memórias RAM, por exemplo, elas são apagáveis, né? A gente consegue estar escrevendo e ler o dado. Aqui seria a tecnologia para a gente conseguir apagar um dado, seria a nível do byte e o modo elétrico. Ela permite acesso tanto de leitura e escrita e é considerada uma memória volátil, ou seja, os dados só estão na memória enquanto tiver corrente elétrica. As memórias ROM, a gente vai ter algumas variações aqui. Então, a memória ROM, ela só é utilizada para fazer leitura de informação. Então, normalmente, se a gente tiver algum dado do computador ou de alguma placa que ela precisa ser mantida, não pode ser sobrescrita, é utilizado essa memória ROM. Então, a BIOS de uma placa-mãe, a BIOS de um sistema, ele está armazenado numa memória ROM. Então, qual é a característica da memória ROM? Ela só pode ser lida, não pode ser sobrescrita, ou seja, ela não pode ser apagada. E ela não é considerada uma memória volátil. Devido aos avanços de tecnologia, começou a ser necessário a gente ter um tipo de memória ROM que pudesse ser escrita. Porque algumas vezes a gente precisa, por exemplo, atualizar a BIOS e a gente vai precisar escrever nesse tipo de memória. Aí teve algumas variações. A gente tem o que a gente chama de Programmable ROM. As PROM, elas permitem que os fabricantes consigam programar o que vai ter na memória depois que o chip é fabricado. Então, diferente do ROM, a informação era feita no momento da fabricação. No caso da PROM, a gente pode sobrescrever essa informação depois da fabricação, mas só que a escrita na PROM ela requer o uso de equipamentos bem específicos e depois que é escrito a primeira vez, ele não pode ser mais apagável. Outro exemplo que a gente vai ter seria a EPROM. Seria o caso de a gente escrever depois que o chip é fabricado e a gente conseguir também sobrescrever. A gente tem algumas quantidades de vezes que a gente pode sobrescrever nas EPROM. E aqui especificando qual que é a tecnologia utilizada para apagar, é utilizada esses raios ultravioletas. E no EPROM, quando você apaga alguma coisa, é feita no chip todo. Então você vai apagar todos os dados dos chips. Então isso aí acaba tornando o processo bem lento. E aí, para melhorar um pouco essa forma como é apagado os dados, temos o que a gente chama de EEPROM. A diferença que a gente vai ter é que a forma que os dados são apagados é feita de forma elétrica e a gente vai apagar byte a byte. Então a gente vai estar apagando um bloquinho de bytes normalmente. Costuma ser mais rápido a forma como a gente apaga os dados. E por fim a gente tem aqui a memória flash, que é o mais utilizado hoje em dia. Se a gente for olhar aí os pendrives, cartões micro SD, eles são formados de memória flash. E aí a tecnologia para apagar um dado na memória também é elétrica e é feito aí por blocos, né, conjunto de bytes.